Olá, tudo bem? Hoje, aqui no programa Pontuando, eu resolvi falar de educação. Mas por que eu resolvi falar de educação? Veja bem, hoje eu vi um vídeo, me parece que era um short, ou talvez um vídeo do TikTok, eu não me lembro bem. E nesse vídeo aparecia uma entrevista de mulheres com alguns homens, perguntando se as mulheres precisavam de ser defendidas. E a maior parte dos homens respondeu que sim. E diziam que porque as mulheres eram agredidas na rua e dentro de casa, podiam ser assaltadas, podiam ser violentadas, sofrer algum tipo de violência, etc, etc. No final, a mulher vira e fala assim: todas as violências, obviamente, partiam de homens dentro de casa, nas ruas, à noite, nas esquinas, nos pontos de ônibus, dentro de ônibus e tal. Todas as apresentações foram feitas nesses termos. Muito bem. Lá pelas tantas, a passa uma segunda fase rapidamente dessa pequena entrevista, dessa amostra, e diz o seguinte: se não existissem homens, as mulheres precisariam de proteção? Aí os caras ficam mudos, não sabem o que responde e tal, fica todo mundo complicado, né? Então, eu achei que a conclusão ficou muito rasa. Vou explicar por quê. A gente precisa de pensamento crítico. A gente precisa de pensamento crítico para poder estabelecer as linhas de pensamento, a profundidade e as relações necessárias daquilo que se está falando naquele contexto com uma realidade, com uma historicidade. Ora, o que foi criado nessa resposta aí? São os homens, generalizadamente, que são os agressores das mulheres. Primeiro, foca demais nas mulheres. Tem duas coisas que se pode se raciocinar aí. Primeiro, todos os homens são agressores, então, como é que seria da sociedade humana? As mulheres teriam que ser defendidas dos homens, teriam que criar uma sociedade pró-mulheres e afastá-las dos homens, porque os homens são agressores em potenciais. Isso é um raciocínio estúpido. Segundo, nós poderíamos raciocinar que teríamos que criar uma sociedade de protetores, mulheres, ou as próprias mulheres, ou alguns homens bonzinhos, né? E resguardar as mulheres de todos os ambientes, voltando ao medievalismo, porque nós teríamos que proteger as mulheres diante de uma selva de homens sanguinários e tal. Quer dizer, esse é um raciocínio estúpido. Essa conclusão não foi uma conclusão boa, ela é deseducativa. Então eu defendo que as pessoas precisam de ser educadas para serem cidadãos, primeiro, para nenhum homem achar que é agressor. Segundo, para nenhum homem achar que a mulher foi criada para ser assessor, como disse um cara aí, que as mulheres vieram para assessorar os homens. Isso é uma estupidez. Se as mulheres tivessem vindo para assessorar os homens, elas não teriam competência para ser CEOs de empresas, elas não teriam competência para ser médicas, elas não teriam competências para ser trabalhadoras dos mais altos graus, inclusive alguns que necessitam de esforço físico, que algumas são muito competentes para isso. É tudo uma questão de como que você dimensiona uma sociedade. Nós temos uma sociedade extremamente urbanizada. Na época da sociedade rural, claro que os braços para a lavoura a preferência era dos homens, mas as mulheres trabalhavam também, de alguma forma. Famílias que só tinham mulheres, elas estavam na lavoura de alguma forma. As lavouras absorveram mulheres como trabalhadoras. Então, olha bem, a mulher não perde em nada para o homem, exceto, a palavra nem é perder, a mulher não é diferente do homem em termos de capacidade e competência para a vida.
exceto pelo lado dela poder ser agredida. Porque a nossa sociedade foi uma sociedade centrada no homem, uma sociedade patriarcal que legislava e que observava o corpo da mulher como se fosse propriedade do Estado. Isso passava por questões religiosas, por questões de leituras dogmáticas a respeito da mulher ter uma minoridade na palavra, mas ser menor em termos sociais do que o homem, ou ter uma finalidade de procriação, então ela teria que ser resguardada para essa finalidade. Tudo isso foi evoluindo, tudo isso modificou. Hoje nós dizemos do burgo, a força física do homem e a força física da mulher são extremamente adequadas para as mulheres dirigirem máquinas, dirigirem carros, serem cirurgiãs, serem engenheiras, poderem resolver problemas de questões econômicas, questões sociais, serem professoras, em todos os setores, em todos os graus, serem juízas, assim como os próprios homens. Então, a sociedade tem que partir do pressuposto de que houve uma modificação, a sociedade era patriarcal, a sociedade ainda tem resquícios de machismo, os homens têm que ser educados para respeitar as mulheres e as mulheres educadas para se colocarem como respeitáveis no sentido de impor ou deixar claro aquilo a que vieram, porque elas têm direito de ser o que bem entenderem. A questão da mulher andar com roupas assim, roupas assadas, tem que ser uma coisa entendida pela sociedade, porque ela tem direito de andar assim como o homem tem, a mulher também tem. Isso tem de ser respeitado. Minorar a violência em função desse acesso às mulheres, que os próprios homens criem barreiras para eles, sabendo que aqui são pessoas iguais. Porque o homem não é capaz de fazer, de certa forma, algumas vezes, coisas contra os outros homens. Portanto, eles têm que ser ensinados a não fazerem contra as próprias mulheres. E também as mulheres contra os homens, obviamente. Violência não, violência é crime. E se num determinado momento só existissem mulheres, pode ser que algumas mulheres mais poderosas viessem oprimir aquelas que fossem menos poderosas. Então, essa análise precisa de ser feita. Claro que eu aqui não falei tudo o que seria razoável falar, talvez um sociólogo, um psicólogo, falasse de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais inteligente. Isso foi o que meu pensamento crítico me fez ver. Então eu vou ler aqui alguma coisa sobre educação, falando sobre o novo ensino médio. Eu fiz uma pesquisa um chatbot e depois peguei aqui uma publicação sobre o novo ensino médio que eu no final dessa, quando eu acabar de ler essa publicação, eu vou pegar apenas um trecho de 4 páginas dessa publicação, que ela é extensa, mas que diz um pouco do que eu quero falar. Vamos começar do chatbot aqui do DeepSeek, que faz resumos muito interessantes. Eu fiz a seguinte colocação: o novo ensino médio no Brasil tem sido criticado por não formar cidadãos. Fale sobre isso. Então ele veio dizendo o seguinte: o novo ensino médio no Brasil, implementado a partir de 2017, por meio da Lei 13.415, tem sido alvo de diversas críticas, especialmente no que diz respeito à sua capacidade de formar cidadãos críticos e preparados para os desafios da sociedade contemporânea. E eu acho que aquele vídeo ele faz parte dessa incapacidade crítica de gerar temas que possam ser discutidos à luz de uma razão mais esclarecida. Aquilo ali foi um reducionismo. Se eu tenho problemas com homens, se eu eliminar homens, sobram mulheres. Isso aí pode conduzir a uma série de pensamentos estúpidos, né? E abaixo o site aqui, o portal, o chatbot, destaca alguns princípios, alguns pontos principais de crítica. Primeiro, ele fala da fragilização da formação básica. O novo ensino médio propõe uma flexibilização do currículo, com a redução de carga horária de disciplinas tradicionais como história, geografia, filosofia, sociologia, que são disciplinas que trazem muito do pensamento e do conhecimento da contemporaneidade e das evoluções. O estudo de história, da geografia, da filosofia, da sociologia é um estudo que aumenta demais a criticidade no sentido de conhecimento de civilização e de sociedade. Não que as outras disciplinas não tenham os seus lugares e as suas finalidades, e a busca delas seria, o conhecimento delas seria abrir-se outras oportunidades do pensamento humano, capacidades e competências.
mas essas principalmente, quando são diminuídas, elas diminuem muito o nosso conhecimento de sociedade. Então, e elas são essas disciplinas tradicionais tiveram suas cargas horárias diminuídas em favor de itinerários formativos que permitem ao aluno escolher áreas, olha bem, permitem ao aluno escolher áreas de aprofundamento como ciências da natureza, matemática, linguagem ou formação técnica. Olha bem, o aluno ele está começando a ter, em tenra idade, de escolher algo. Aí alguém vira e fala assim, mano, mas peraí, quem vai escolher é o pai, porque o pai é que está ali como tutor da criança e parará. Tudo bem, mas o simples fato de você diminuir coisas que antigamente vinham de graça, que estava dentro de um escopo, dentro de uma base de currículo, em que a pessoa poderia ter um conhecimento mais completo em favor de algo que venha de escolha, você precisa de ver quem são as pessoas que vão escolher. O aluno em si, ele não vai querer muita coisa que complica a vida dele. E o pai dele, de repente, não tem tempo ou profundidade ou competência para avaliar o que seria melhor diante do próprio filho. Então, o melhor para mim é que a criança tenha, o jovem, a criança tenha a formação completa, o mais integral possível, o mais crítica possível, e lá na frente ele decide o que ele quer se aprofundar para poder decidir. Então, essa é a primeira crítica. Os críticos argumentam que essa redução enfraquece a formação humanística, eu disse isso e eu concordo, e crítica dos estudantes. Então, formação humanista e crítica dos estudantes é essencial para o exercício da cidadania. Então, nós não estamos formando cidadãos completos. O que nós estamos formando então, eu pergunto? Bom, disciplinas como filosofia, por exemplo, só para citar as duas, são fundamentais para o desenvolvimento do pensamento crítico e a compreensão da sociedade, inclusive na sua evolução. 2. Foco excessivo no mercado de trabalho, é a outra crítica. O modelo prioriza a formação técnica e profissionalizante, como se nós estivéssemos com pressa logo de formar o cara para o mercado, porque afinal de contas o mercado precisa. Ora, o destino das pessoas são as suas realizações pessoais, não são um tal mercado que essas pessoas vão trabalhar. Fica parecendo que é muito justo, que é muito pragmático, que é muito inteligente. Não é. O modelo prioriza a formação técnica profissionalizante é uma estupidez, visando preparar os estudantes para um mercado de trabalho. Quem é esse mercado que decide as coisas, decide sobre a vida das pessoas? Embora isso possa ser útil até certo ponto no contexto de desemprego e necessidade de qualificação, mas essa não é a única finalidade da existência do indivíduo. Muitos educadores afirmam que o ensino médio não deve se limitar a formar mão de obra, mas sim cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, participantes políticos, pessoas capacitadas criticamente de decidir sobre os seus destinos e não votar em qualquer imbecil e aceitar qualquer tese. A ênfase do empreendedorismo, essa palavra empreendedorismo está se tornando irritante, é igual a palavra narrativa. A ênfase no empreendedorismo e nas habilidades técnicas se pode deixar de lado a formação ética, política e cultural, essencial para a participação democrática. Então, o sujeito é empreendedor no lugar de ter uma formação ética, política e cultural, essencial para a participação democrática. Olha, isso aí veio de um chatbot, hein? 3. Desigualdades na implementação. A implementação do novo ensino médio tem sido desigual entre as redes de ensino, especialmente entre as escolas públicas e privadas. Enquanto algumas escolas privadas têm condições de oferecer uma variedade de itinerários formativos e infraestrutura adequada, muitas escolas públicas enfrentam dificuldades para implementar mudanças com falta de professores qualificados, recursos insuficientes e infraestrutura precária. E mesmo a própria escola privada, se ela não for bem direcionada no seu regime pedagógico, ela pode começar, embora tendo capacidade de fazer itinerários formativos, ela vai sonegar muita informação na formação da pessoa. Claro que escolas mais bem preparadas, as escolas que preparam os líderes das nações, obviamente essas aí vão tentar perder o mínimo possível. Então vai haver uma distância muito grande entre os filhos de uma camada lá em cima e os filhos das camadas abaixo dessas lá em cima, as médias e as muito baixas. Isso pode aprofundar desigualdades educacionais, limitando as oportunidades aos estudantes das escolas públicas e mesmo das próprias escolas privadas, quando tiverem o fito no tal empreendedorismo e na capacidade pragmática de visualização de como se resolver um problema, por assim dizer.
Muito bem, falta de diálogo com a comunidade escolar. A reforma foi criticada por ter sido implementada na forma vertical, sem um diálogo amplo com professores, com estudantes, com especialistas em educação. Eu concordo com isso. Concordo que não foi feito esse diálogo. Muitos educadores argumentam que as mudanças não refletem as reais necessidades dos alunos e da nossa sociedade brasileira. Eu concordo. Não foi feita, não refletem. A falta de participação da comunidade escolar na elaboração da reforma pode ter contribuído para uma desconexão entre o modelo proposto e a realidade das salas de aula. Preocupação com o Enem e vestibular, isso é outra distorção. O novo ensino médio também gera incertezas sobre como os estudantes serão avaliados em exames como o Enem e os vestibulares, que tradicionalmente cobram conhecimentos de disciplinas básicas. Claro que, obviamente, o Enem vai ser influenciado, os vestibulares vão ser influenciados, eles vão ser empobrecidos em função da formação do cara, isso é o que eu estou prevendo. Né? Você não vai continuar fazendo uma prova do Enem com muitos recursos, nem uns vestibulares com muitos recursos de conhecimento, se você tem um plantel de pessoas em que talvez mais de 80% desconheçam ou não tenham passado por aquela implementação completa de sua formação. Vai haver um empobrecimento tanto das arguições quanto das respostas. Né? A redução da carga horária das disciplinas focais principais pode deixar os alunos em desvantagens nesses processos seletivos, de um para o outro grupamento de alunos ou na totalidade dos alunos, né? que vão sentir muita dificuldade. Então, o nível de formação, o nível de resposta aos vestibulares vai ser um nível muito baixo, vão começar a selecionar por baixo. Formação cidadã, isso se o próprio vestibular, o próprio Enem, não ficar empobrecido e começar a selecionar por baixo por saber que o plantel é fraco. Formação cidadã insuficiente. A formação cidadã vai além do domínio de habilidades técnicas ou de conhecimentos específicos. As pessoas não foram feitas para terem habilidades técnicas específicas. As pessoas não existem para trabalhar, as pessoas existem para existir. Né? No meio disso se trabalha para a sua subsistência, para a sua realização pessoal, para a sua contribuição na sociedade. Nós estamos aqui não para prestar contas ao mercado, não é o mercado que é dono do mundo. Nós todos somos donos do mundo. É isso que tem que ser focado e as pessoas não conseguem compreender isso. Por isso que fazem vídeos idiotas como esse que eu falei. A formação cidadã vai além do domínio de habilidades técnicas ou conhecimentos específicos. Envolve a capacidade de refletir sobre a sociedade, compreender questões políticas, sociais e culturais, participar ativamente da vida democrática. Críticos argumentam que o novo ensino médio não prioriza esses aspectos, podendo formar indivíduos mais adaptados ao mercado de trabalho do que cidadãos conscientes e engajados. É óbvio que a finalidade foi essa. A coisa, infelizmente, foi feita a partir de 2017 com o viés ideológico, viés do mercado. Conclusão do próprio Chatbot. Embora o novo ensino médio tenha como objetivo modernizar a chamada educação e torná-la mais atrativa para os jovens, como se tudo fosse um produto a ser atrativo para um pobre coitado do indivíduo, né? Suas falhas na implementação e na concepção têm levado a preocupações sobre a capacidade de formar cidadãos plenos. Para muitos especialistas, é necessário rever a reforma, garantindo um equilíbrio entre a formação técnica e humanística, além de assegurar que todas as escolas tenham condições adequadas para oferecer uma educação de qualidade e inclusiva. A formação cidadã deve ser um pilar central do novo ensino médio ou de qualquer tipo de ensino, preparando os jovens não apenas para mercados de trabalho, mas para a vida em sociedade. Olha bem, esse é o tema dito por um chatbot retirado vamos dizer, do mainstream, né? da internet, que é onde estão as ideias. Muito bem, agora nós vamos passar rapidamente aqui a uma leitura que eu não vou me demorar nela. Ele começa aqui com comoditização na educação. Olha bem, o que é commodity? Commodity é uma coisa que você tem fruto do extrativismo, né? E que essa coisa, por exemplo, petróleo, né? Que está dentro da terra lá, ou no fundo do mar e tal, que é
do Brasil, ou seja lá de que país for, e você vende aquilo ali. Você pode vender commodities, como pode vender aço, produtos que não são acabados, ou seja, são produtos in natura, fruto do extrativismo. Muito bem. Comoditização da educação é uma crítica. A concepção de qualidade da educação se tornou dominante e está submetida aos critérios da racionalidade empresarial. Então, olha bem, a educação está sendo vista como racionalidade empresarial, sendo considerada a mais eficaz, objetiva e competitiva por estar baseada em critérios quantitativos. Não se baseia mais em qualidade, e sim em quantidade. É o tal empreendedorismo, é o tal pragmatismo. Você foca naquilo, mas aquilo que alguém disse que é importante. E é o mercado, são as empresas, são as grandes empresas que estão dizendo que você tem que focar naquilo, como se você existisse para satisfazê-las. Essa é a grande distorção. Por isso que ele está falando de comoditização. Vamos ler. Essa objetividade é alcançada por meio do acompanhamento das tendências mundiais que relacionam qualidade da educação à melhoria dos indicadores e às posições em rankings, né, comparados uns com os outros. Sob esta racionalidade, a educação brasileira parece estar cada vez mais absorvida por políticas neoliberais. É mais uma vez o mercado que está dizendo a razão de você fazer isso e não fazer aquilo. Então estão vendendo para você uma educação para que você seja mais competente e capacitado para esse mercado e lá na frente você realize aquilo que alguns disseram que é o melhor para você, mas que na realidade é melhor para o mercado. Essa é a commodity. Estão vendendo a educação como algum produto bom para que você, entre outros países, tenha os melhores indivíduos e cidadãos para prestar um serviço para um determinado mercado, essa entidade misteriosa e maravilhosa, que ela é que dita tudo. E o cidadão que vai para o inferno, não é isso? Exposta sob interesses comuns de uma ampla gama de organizações empresariais, agentes governamentais, associações de gestores educacionais, parlamentares e partidos, ou seja, estão expostos a isso. Reside nesse leque de interessados comoditizar a educação brasileira usando o ensino médio como estratagema de um conjunto de negócios. O pacote de intentos nesse quadro expressa a sua máxima no mercado financeiro, sempre lucro, pois a comoditização é um processo econômico que ocorre quando bens e serviços são transformados em commodities. Isto é, produtos padronizados, produtos homogêneos, comercializados com base no preço e não na qualidade ou diferenciação. Quer dizer, a satisfação, a formação do indivíduo, que já está esquecida há muito tempo, não é? Sob o efeito do fenômeno da financiarização, esta condição pode implicar até na transformação de um sistema educacional em mercadoria. A relação entre esses dois conceitos é complexa e multifacetada. Segundo Chesnais, que é um autor, a financiarização é um processo histórico que se intensificou nas últimas décadas do século XX, em decorrência da crise do modelo de acumulação fordista e da busca por novas formas de valorização do capital. Esse fenômeno se manifesta em diversos aspectos, especialmente na crescente interconexão entre mercados financeiros e os mercados de bens e serviços. A financiarização tem implicações significativas. Essa tendência tem levado à precarização das condições de trabalho dos professores e à redução da qualidade do ensino oferecida pelas instituições de uma maneira geral, mas principalmente as públicas. Além disso, porque a maior parte das pessoas estuda em escolas públicas. Além disso, a educação é vista como um investimento financeiro em vez de ser um bem público ou social. Eu diria público e social. Para Silva Júnior e Fargone, outros dois autores, a financiarização da educação brasileira está relacionada à entrada de capitais internacionais, ao fortalecimento de grandes grupos educacionais e à operacionalização das políticas neoliberais em toda a sociedade civil. Isso permitiu o domínio do capital financeiro na soma das atividades econômicas, incluindo a educação. Então, eles estão comprando a educação brasileira e oferecem um tipo, um estilo, um escopo, uma formação para o indivíduo. Essa é a commodity. E se você tem em si aquela formação que serve a esse mercado, a commodity está instalada, você tem ou não valor. Então, é o valor financeiro que está falando mais alto e não o valor de formação política, pública, social.
No eixo das políticas educacionais na esfera pública brasileira, a consolidação dessa lógica é proveniente da reprodução direta de experiências de outros países, como as implementadas no sistema escolar, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Nesse horizonte, a operacionalização de políticas educacionais norte-americanas foi conduzida por líderes empresariais e líderes políticos defensores do chamado livre mercado, que é livre só para eles. Havitt, que é um outro autor, chamou esses influenciadores de reformadores empresariais, ao estabelecerem um sistema baseado em testes onde os níveis de proficiência em leitura e matemática são os principais critérios de qualidade e referência para os alunos, professores e diretores de escolas, e olhe lá, não passe disso. Esse modelo, se transferido para outro contexto, como por exemplo o industrial, se mantém como parte pertinente do processo de um sistema de produção. Nos princípios do Taylorismo, o objetivo principal é aumentar a eficiência operacional do trabalho, extraindo o máximo de rendimento de cada funcionário. Para isso, precisa existir um sistema de racionalização do trabalho, ou seja, tirar tudo que eles consideram perfumaria para focar naquilo que é o mais objetivo, no qual cada trabalhador se especializa em uma etapa específica do processo produtivo e o resto ele esquece porque não interessa ao mercado. Ele, como indivíduo, não conta. Assim, tal como o contexto do sistema escolar norte-americano, as habilidades como leitura e matemática são consideradas vitais para os trabalhadores, possibilitando que compreendam e executem as instruções e procedimentos necessários para realizar suas tarefas. E acabou. Para que eles precisam saber de outras coisas? E tem uns imbecis aí na internet dizendo o seguinte: para que eu vou estudar história? Para que eu vou estudar isso tudo? Eu tenho que trabalhar e ganhar meu dinheiro. Esse imbecil nem consegue entrar dentro do tal mercado de trabalho, porque lhe faltam inclusive os conhecimentos que o mercado de trabalho quer deles. Mas ele não quer estudar nada. Ele acha que vender coisas no meio da rua, ele já está trabalhando, já está ganhando dinheiro dele. Só existe para isso. Quer dizer, é uma falta completa de aprofundamento. Foi crescendo, foi ficando estúpido, não foi sendo educado, vai se marginalizar. Vai partir para os mercados paralelos, vai vender bugigangas. Quando não for, Deus nos livre para alguma atividade pior, né? Quer dizer, a falta de formação transforma as pessoas em não críticas e não ver as suas próprias situações. Então, o indivíduo fica empobrecido intelectualmente, ele fica empobrecido espiritualmente no sentido de uma visão global de ser humano. Bom, eu vou ler aqui a outra parte que eu queria ler, que é empresariamento do sistema escolar. E vou terminar no mesmo horizonte durante as discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio. Algumas instituições reformadoras de origem privada orbitavam os debates do Ministério da Educação. A Organização Todos pela Educação, TPE, coalizão formada por representantes do setor público, privado e o terceiro setor, participou ativamente dessas discussões, articulando com diversos órgãos governamentais. O grupo foi composto por diversas empresas do setor financeiro e industrial, como, por exemplo, a Fundação Lehman, o Instituto Natura, o Instituto Unibanco Itaú, o Banco Santander e o Grupo Somos Educação. Olha só gente com origem no mercado, com as finalidades o mais pragmáticas possíveis. Essas pessoas porque fizeram o escopo da educação nacional. Nesse lote de empresas está uma contradição que reside no ecossistema da esfera pública brasileira: o empresariamento da educação. Um exemplo recente está na composição da Secretaria do Estado de São Paulo, a SEDUC. Na equipe de transição do governador eleito em São Paulo em 2022, a área de educação incluiu, em sua maioria, indivíduos com vínculos ao setor privado e sem experiência direta no ensino público. A Secretaria de Educação foi a primeira a ter um nome confirmado para seu comando, que tinha origem onde? No mercado, sendo ele um empresário e ex-chefe da pasta no Paraná. A transição de governo paulista, por exemplo, foi dividida em 8 grupos temáticos. Um deles é o de Educação, Cultura e Esporte, com 18 nomes, sendo menos da metade relacionados à educação. 2 dos escolhidos foram da equipe do ex-secretário de Educação do Paraná, Gustavo Garbosa, empresário e ex-diretor de Tecnologia e Informação da pasta, foi o responsável por implementar plataformas de educação digital para o ensino à distância e transmissão de aulas por televisão.
Já Vinícius Neiva, ex-diretor-geral da Secretaria Paranaense, trabalhou por 20 anos como auditor federal de finanças e possui formação em administração pública. Também está na equipe o empresário Jair Ribeiro, fundador da ONG Parceiros da Educação. Esta é uma breve visada de alguns integrantes de uma secretaria que ele escolheu aqui para dar o exemplo, cuja chefia está em um mestre em economia e ex-presidentes executivos de empresas dos ramos tecnológicos. Na época do seu trabalho no governo Paraná, o tal secretário de Educação foi responsável pelo programa Parceiros da Escola, que previa a entrega da administração escolar para 27 empresas. Quer dizer, o setor público gerido pelo privado, com objetivos do setor privado. A organicidade que figura nesse caso remete no empresariamento da educação do novo tipo, que se baseia teoricamente no valor trabalho, ou seja, é basicamente outra forma de privatização da educação que visa transformá-la em mercadoria, subordinando-se ou subordinando-a aos interesses do capital. Então a educação é uma mercadoria, e aí é que está a commodity. Para Mota e Andrade, autores, o empresariamento da educação de novo tipo se dá por meio da mercantilização, mercadorização, subsunção da educação ao empresariado. Isso significa que a educação escolar é submetida à forma e à lógica de mercadoria, transformada em nicho de mercado e assumida pelo empresariado brasileiro em íntima relação com o Estado e com organismos internacionais. Inclusive tem uma outra coisa, o aluno, ele é um cidadão, ele não é um consumidor. Se ele pode optar por setores da educação que ele queira e outros que ele não queira, baseado na sua própria incipiência ou na incipiência e ignorância dos pais ou de seus formadores, olha, ele não é um consumidor, ele é um cidadão, tem que ser dado tudo a ele. Se aquilo que é dado em favor do empresariamento e comoditização da educação, dado a ele como consumidor, para escolher o que é melhor dentro do mercado, para ele seguir por ali que o mercado precisa dele, criando essa dialética, essa ligação aí, o que você precisa, eu faço, ou não faço isso que você precisa, mas faço outra coisa, quer dizer, criando sempre esse elo. Quem está dando as cartas? O empresário. Quem está escolhendo? O pai do aluno. Lá na frente, quem é a commodity? O próprio formado. Tem lugar para todo mundo? Não. Mas o mercado se dá o trabalho de olhar quem são os melhores dentro daquela formação. Esse processo tem impactado negativamente a qualidade da educação, agravando problemas como repetência, evasão e baixo desempenho escolar. Em outra escala dimensional, o ensino superior, já vamos falar de ensino superior. Esse empresariamento refere-se ao processo de transformação da educação em um negócio onde o foco é o lucro em vez do desenvolvimento do conhecimento e do pensamento crítico. Pode ser executado por meio de políticas e práticas orientadas para o mercado, com a introdução de taxas de matrícula, redução de financiamento público e a promoção de parcerias com empresas privadas. Nota-se que o contexto não muda, as razões mercadológicas se amalgamam, independente do ciclo de ensino, seja ensino superior ou ensino básico. De acordo com os Isguissardi, que é um nome esquisito aqui de um caboclo, a fronteira entre o público e o privado mercantil está sendo anulada no âmbito de uma economia ultraliberal com predominância financeira e de um Estado semi-privado que lhe é funcional. Bom, aqui vem discussões filosóficas que eu não vou continuar. Por quê? Porque eu já disse o centro do que eu queria dizer. Então eu vou terminar o nosso trabalho aqui com essa visão de educação. Se a educação, se o indivíduo não se posicionar como cidadão, exigir do Estado uma educação pública, uma base curricular que seja de formação de pessoas plenas, capacitadas, não para um mercado, deriva que ele lá na frente vá trabalhar ou não para alguém, ou para si próprio, ou que ele próprio vai criar empresa, ou que ele vai transformar a vida em sociedade. A vida em sociedade não é um mercado. É o conjunto de cidadãos que decide politicamente e socialmente sobre os seus destinos. Essa é que é a mensagem final.
Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Passa esse vídeo para frente, deixa seu like, assine o nosso canal, deixa seu comentário principalmente. Muito obrigado e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.